Agora, monitorar, observar este Chapo, se tem um perfil adequado para aquilo que nós queremos como Presidente da República. Então, nós precisamos assumir aqui que Chapo ainda não teve tempo suficiente para... Com a posição que o Duclésio dá aqui aos jovens, que nestes primeiros dias de governação, ou melhor, deste novo governo, tem este entendimento que não passamos de 0,5 em termos de posição ou de 1? Daga, deixa-me primeiro agradecer pela oportunidade que me é confiada, cumprimentar os telespectadores, dizer que é uma grande honra, cumprimentar os meus colegas do painel, do Clésio e o Natércio, irmãos de trincheiras que têm estado, evidentemente, a lutar por o bem-estar da juventude. E gostava também de saudar a Cidava e ao programa Seja às 9 por permitir espaços em que os jovens possam, a certa medida, debater a juventude, mas muito para além de debater a juventude, propor soluções viáveis para esta mesma juventude. Então, bem haja e que existam mais oportunidades desta natureza. Agora, respondendo à questão que me coloca, houve um tempo em que, por exemplo, eu não participava muito das aulas de matemática. Então, não gosto muito de numerações, não gosto muito de analisar a coisa nesta perspectiva ordinal e numérica, ou ordinária, se preferir. Agora, o que eu, na verdade, ia dizer é que se a governação moçambicana fosse uma casa em construção, poderia afirmar categoricamente que é uma casa que está até com algumas paredes de pé, mas há algumas infiltrações que nós precisamos, a certa medida, a resolver. E quando eu digo que há infiltrações, significa que nós não podemos, sob perspectiva alguma, negar que há problemas estruturais em Moçambique, não só para a juventude, mas para o povo moçambicano no geral, que nós precisamos começar a discutir e a trazer estes problemas aqui em haste pública. O que me faz pensar que o cerne deste debate não é necessariamente nós, enquanto jovens, começarmos a apontar um ao outro, mas é perguntar o que é que realmente está a ser feito e o que é que os meus amigos que representam movimentos políticos partidários têm estado a fazer dentro das responsabilidades que são da sua incumbência. Este aqui, para mim, é o primeiro ponto. Agora, nós precisamos analisar o que é juventude antes de estarmos aqui, necessariamente, a discutir questões de juventude. Há políticas a nível de Moçambique, se vocês preferirem, eu posso, por exemplo, mencionar aqui a Lei da Juventude, posso mencionar, por exemplo, a Constituição da República, posso mencionar vários outros instrumentos legais que vão definir que é jovem em Moçambique todo o cidadão, todo o indivíduo com idade que está nos intervalos dos 15 a 35 anos de idade. Significa que você está antes dos 15 anos e está depois dos 35 anos, você perdeu legalidade de se chamar jovem em Moçambique. Pese embora, de acordo com a definição que o meu colega Duclésio traz, que é apreciável, ele vai dizer que há pessoas que a idade até já não permite a juventude, mas eles pensam como jovens, eles têm uma forma de ver as coisas numa perspectiva jovem, e isto não se pode negar. Da mesma forma que é preciso assumir que há jovens que têm uma abordagem de adultos, há jovens que têm uma abordagem de idosos, e estes jovens fingem não perceber os problemas que o país tem estado a atravessar. Este é o primeiro ponto. O governo... Mas há jovens que fingem não ver os problemas de... Há muitos jovens que fingem. Consegue apontar alguns? Aqui a nível da TV Sucesso, sim, infelizmente, ok, por questões de ética, eu não me vejo, principalmente por ser de manhã, e era necessário ter um espaço de tomar alguma coisa para paquerar a garganta. Não me vejo aqui em condições de apontar os meus colegas, que são jovens, mas são jovens na idade. Mas eu posso afirmar categoricamente que você aqui já teve a oportunidade de entrevistar vários deles. Um jovem que tem idade de jovem, mas a forma de pensar de um idoso
é um jovem que não consegue oferecer propostas de melhoria para o seu próprio país. É um jovem que não consegue ver problema onde realmente há problema. É um jovem que finge, a certa medida, cegueira a questões estruturais da juventude. É um jovem que é, vamos lá dizer, apático, indiferente com relação aos problemas que a juventude e o povo moçambicano têm estado a passar. É um jovem que ontem, por exemplo, quando da auscultação que estava-se a fazer ao povo moçambicano, ao cidadão moçambicano, a nível do Teatro Avenida, não se fez presente porque para ele não há um cunho de importância em eventos desta natureza. Mas deixa-me lhe dizer que aquele tipo de evento é o tipo de evento que Chapo, a Sua Excelência Presidente da República, devia ter começado a realizar antes mesmo de assumir a sua governação como tal. O que é que eu estou a querer dizer? Quais são os jovens que fingem, antes mesmo de avançar com isso? Não, eu já disse e volto a dizer, há muitos jovens que fingem demência. Disse alguns passam por questões daqui? de ética, muitos, não, alguns, quando você diz alguns, você está a reduzir o número daqueles que passam por aqui. Há muitos jovens que são idosos na forma de pensar, pobres na forma de pensar, paupérrimos que se circunscrevem ao quadrado porque estão a defender interesses pessoais, individuais. A juventude, Dava, não está para defender interesses individuais. Vou lhe dizer uma coisa, a Bíblia diz, eu vos escrevo jovens porque vocês são fortes. A palavra de Deus está em vós e vocês já têm estado a vencer o mal. O que é que a Bíblia está a querer dizer? Depois de ter feito a descrição de vários outros estratos, quando chega a juventude diz, olha, a revolução pertence aos jovens. Por isso que Che Guevara diz assim, ser jovem e não ter um espírito revolucionário, na verdade você está a contradizer esta própria juventude. Mas o Sigaval é uma pessoa que fala as coisas conforme a eleição. Sim. Fique à vontade, diga. Não, por isso eu disse o seguinte. É uma assim, forma, se calhar, destes mesmos jovens tomarem consciência e mudarem. Se for efetivamente mudança que o Ivandro Sigaval aqui tanto anseia. Então fica à vontade. Não, eu estou muito à vontade. Sim, então eu não poderia estar melhor. Sim. Mas eu tenho estado a fugir de uma abordagem de bifes. Percebes? Abordagem em que necessariamente você vai apontar nomes, vai apontar pessoas, porque eu acho que no final do dia a luta não é necessariamente porque eles se conhecem. O povo moçambicano que está a acompanhar-nos neste exato momento sabe quem está a fazer sendo jovem e quem não está a representar a juventude. A nível da Assembleia da República, podemos afirmar categoricamente que se mencionava aqui, há muitos jovens, atenção, em termos de idade, que para mim não são dignos de merecer aquele lugar, porque a Assembleia da República é um lugar que representa o povo moçambicano. Há uma coisa, nós quando falamos as coisas conforme a eleição, nós não estamos a querer uma abordagem de bifes, mas está, na verdade, se calhar a chamar a razão ou a consciência dessas pessoas ou das pessoas que lhes colocam para que amanhã não repitam este mesmo erro se for erro. Então, é neste sentido que nós insistimos para que fale, a não ser que o Sigaval queira que essas pessoas se mantenham no lugar onde estão. Estas pessoas são comunicadas. Eu aprendi assim, quando você percebe erros e lacunas por parte de um grupo de jovens e de pessoas, você tem que primeiro criticá-los de maneira privada, para quando você perceber a recorrência nas suas atitudes, você criticá-los de maneira pública. Então eu acho que a certa medida estes jovens já receberam algum tipo de repreensão da minha parte, não foi uma nem duas vezes, mas não é só uma repreensão da minha parte, é uma repreensão por parte do povo moçambicano, porque os comentários e os números não vão te mentir. São, a maioria, os jovens que acompanham programas de debate desta natureza. E o que você vai perceber quando estes jovens comentam é que os jovens por si só vão dando indicadores de não gostar de uma determinada figura, mas não é pela pessoa dele, é pela forma
como esta pessoa se posiciona. É sobre a falta de empatia que esta pessoa tem para com os problemas do povo. É sobre a necessidade desta pessoa acordar do sono e perceber que é possível defender interesses pessoais sem conquanto marginalize o povo, sem conquanto, vamos lá dizer, reduzir as necessidades do povo a nada, sem conquanto fingir que não há problemas a nível do país. Portanto, estes jovens, volto a dizer, Dava, por questões de ética e deontologia profissional, vou me poupar, pelo menos hoje, de mencioná-los. Mas nós conhecemos, até você, Dava, você conhece. Não conheço. Não, eu posso te afirmar categoricamente isto, que você Não sabe. conheço. Pelo menos, Agora, dê-me uma dica. Discutindo, Só uma dica, mas eu estou a para eu dizer poder que recapitular. eles têm a mesma característica. Mas está São bem. os jovens que geralmente, Dava, se você for perceber, beneficiam de algum tipo de privilégios. São jovens que, de alguma forma, comem com o partido do dia. São jovens que estão a ser treinados, capacitados, instruídos a marginalizar, a tornar o povo moçambicano analfabeto, a nos fazer pensar que aquilo que nós sabemos é errado. Então, o já que deu... eles nos apregoam é que é o correto. Estes Já jovens... deu aqui uma dica quando diz que estão ligados ao partido do dia. Partido do Não, dia isto é uma dica. Frelimo. Atenção, Okay, tá bom. são jovens que beneficiam de algumas questões pessoais. Eles não estão para o contexto global, coletivo. Eles estão para um grupo específico e, através dos benefícios, fingem demência, fingem que não está a acontecer absolutamente nada. Agora, Dava, rapidamente, eu sei que já quero passar para o meu colega de painel e eu acho que Avança. faz sentido, mas eu gostava de dizer uma coisa aqui rápida. Apesar de nós termos tido um governo de Chapo, que é praticamente isso que nós estamos a discutir, é o tema central do debate, é um governo de Chapo que nós precisamos assumir que entra por debaixo de um contexto não muito plausível. A Chapo encontra um Moçambique que está praticamente com os tetos, a desabar. E isto significa que Chapo precisa, a certa medida, pensar em estratégias que vão nos ser apresentadas para alavancar, para desenvolver, para trazer uma imagem boa de Moçambique, não só para os moçambicanos, mas para a comunidade internacional. Portanto, o contexto em que Chapo entra, você sabe que houve ali praticamente vários conflitos pós-eleitorais. Na verdade, que chumbavam a ideia de ter sido Chapo o vencedor das eleições. Até que, posteriormente, o Conselho Constitucional aparece a afirmar categoricamente que o presidente da República de Moçambique eleito é Daniel Francisco Chapo. A partir daquele momento, não havia muito a ser feito. Ainda que se fizessem manifestações, ainda que nós corrêssemos atrás, evidentemente, de prejuízos, o que nós precisamos entender é que a Constituição da República Moçambicana, que é a lei-mãe vigente no país, prevê Chapo como presidente da República. Então, nós precisamos, a certa medida, agora monitorar, observar este Chapo, se tem um perfil adequado para aquilo que nós queremos como presidente da República. Então, nós precisamos assumir aqui que Chapo ainda não teve tempo suficiente para conseguir nos provar que, enquanto governante, presidente da República, não estou a falar do Chapo nos tempos de governador em Inhambane, estou a falar de Chapo como presidente da República. Ok, tudo As bem. responsabilidades se agravam e ele precisa começar a nos provar que tem capacidade, evidentemente, de governação. Ok. E o primeiro sinal seria qual? Seria, certa medida, esta auscultação que eu acho que devia ser feita, que está a fazer. Eu percebi agora que sentou com organizações que trabalham com crianças, sentou agora com a juventude, pese embora esta juventude não seja agregadora, é uma juventude especial dele, ali assim, internamente, a nível da UJM e tal. Eu disse, Chapo precisa começar a trazer o discurso de inclusão, que ele mencionou, e eu contei, foram mais de 30 vezes no seu discurso inaugural. É preciso que ele traga de fato a inclusão. E inclusão é agregar todos os estratos sociais Tudo bem, e trazer resultados tangíveis.